Então, bom dia a todos. Peço então a vossa atenção. Muito obrigado pela vossa presença e queria, obviamente, agradecer a vinda da professora Rosa Bizarro por ter aceito também o nosso convite. É com grande honra que dou então início aos trabalhos desta 8ª edição do Encontro Pontos de Rede e iremos então começar com esta conferência plenária da professora Rosa Bizarro e que nos traz então uma comunicação chamada Competência Intercultural nas aulas de PLE, pressupostos, finalidades e exemplos de operacionalização. A professora doutora Rosa Bizarro é doutora em Didática das Línguas Vivas Estrangeiras pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde também lecionou durante mais de 20 anos e tem uma larga experiência de docência e também na formação de formadores, tanto formadores de professores de português, como também de professores, nas áreas da língua do português como língua estrangeira, não materna e língua materna. Tem colaborado também como docente ou formador em diversas instituições universitárias de diferentes partes do mundo, mas destacando as de Portugal, as universidades do Porto, Lisboa, Minho e Aveiro. Também 2 universidades chinesas, neste caso a Universidade de Estudos Internacionais de Xangai e a Universidade de Línguas Estrangeiras de Tallinn, que de resto são 2 universidades de referência no ensino de línguas estrangeiras na China continental, e também universidades na Sérvia, Cabo Verde, Alemanha, França, entre outras. É também avaliadora de diferentes revistas científicas e também autora de diversas publicações científicas com destaque para as áreas da didática das línguas, da formação de professores de línguas, da tradução e das questões interculturais e da educação. Enfim, tem também várias obras publicadas e penso que irei ficar por aqui porque, de facto, o seu currículo fala por si e é, de facto, uma grande honra tê-la aqui connosco. Nós, para a comunicação da professora, teremos primeiro 45 minutos para que a possa fazer e depois no final esperemos ter um intenso debate. Intenso apenas, mas sem ir mais além do que as palavras. Esperemos nós, ok? Muito obrigado pela vossa presença. Professora, o palco é seu. Muito bom dia. Muito bom dia. E como já repararam certamente, a minha voz está péssima. Constipações, ares condicionados frios, etc. Sou bastante sensível a essas mudanças de temperatura, mas espero conseguir, enfim, falar de modo a que me entendam. E se por acaso eu estiver a falar ou depressa demais ou de modo pouco audível, por favor interrompam, está bem? E digam-me, porque nós estamos aqui para falar uns e outros, para partilhar ideias e é com muito gosto que eu estou aqui neste encontro dos pontos de rede de ensino de PLE na Ásia. Não é a primeira vez, mas é sempre muito grato participar nestes encontros com colegas oficiais do mesmo ofício e partilhar algumas das minhas investigações, das minhas práticas pedagógicas, na certeza de que a roda já está inventada. Eu provavelmente também não vou inventar nenhuma outra figura geométrica, vou propor-lhes uma leitura que faço destas questões da interculturalidade e tentar partilhar convosco algumas das minhas ideias e das minhas práticas, conforme eu já disse. Permitam-me, antes de começar propriamente, agradecer ao IPOR, na pessoa da doutora Paula Costa, o convite que me foi feito, agradecimento esse que estendo a toda a equipa do IPOR, obviamente, e toda a organização, em particular à doutora Patrícia Ribeiro, e, por tabela, inclusivamente a todos os parceiros que apoiaram este evento. Espero que continuem a fazê-lo
é bastante importante para o português no mundo e tenho a certeza que os frutos que se vão colher não serão visíveis hoje, mas no amanhã, e é semeando agora que se pode colher alguma coisa no futuro. Bom, dito isto, eu pedia ao nosso técnico o favor de ir apresentando os slides que eu preparei, os diapositivos, conforme sabem, aliás está no programa, eu proponho-me falar da competência intercultural nas aulas de PLE, obviamente, e assinalando única e simplesmente 3 aspectos: os pressupostos, as finalidades e depois alguns processos de operacionalização. Isto é uma maneira de tentar articular teoria e prática, mas é fundamentalmente um desafio que lanço a todos para refletirmos em conjunto sobre o que é isto de competência intercultural e como a promover na sala de aula. Dito isto, os objetivos desta minha intervenção, que eu vou enunciar de seguida, partem de uma reflexão, de uma citação que eu já tenho feito várias vezes, em várias intervenções em que me convidam para falar destas matérias. É uma frase de Roberto Carneiro que já data de 2001. E, olhando para a data, nós podemos dizer, já é muito antiga, não é? Mas, de facto, já há muitos anos que a educação em línguas se preocupa com as questões culturais e interculturais. Mas o facto de se preocupar há muitos anos não significa que muita coisa aconteça de modo concreto no dia de hoje. De modo que eu felicito o IPOR por ter recuperado esta temática para refletirmos agora, em 2023, sobre o que ainda se pode fazer em prol do desenvolvimento destas competências, enfim, eu vou dizer interculturais. No discurso da doutora Patrícia, achei bastante curiosa a referência, entre outras coisas, ou a chamada de atenção para o facto de língua e cultura andarem de mãos dadas. E isso é, de facto, um binómio que, enfim, ao qual nenhum professor de PLE se pode fugir, porque é quase que a verdade de Monsieur de La Palice: a língua é cultura e a cultura inclui a língua sem sombra de dúvidas. Mas às vezes nós esquecemos. Às vezes nós, professores, estamos tão obcecados pelo linguístico, puro e duro, que acabamos por omitir ou pôr em segundo plano estas outras questões. Bom, dizia eu que esta minha intervenção terá 2 objetivos fundamentais. Um deles, refletirmos em conjunto sobre o que é isto de competência intercultural e depois como desenvolver no âmbito do processo de ensino e aprendizagem do português língua estrangeira. Falar de português língua estrangeira em Macau pode parecer estranho, não é? Mas eu não estou a falar só de Macau. Estou a falar para um público abrangente da Ásia e eu diria que aquilo que eu digo sobre as aulas de português língua estrangeira poderia dizer sobre as aulas de português língua segunda ou até mesmo português língua de herança. Enfim, qualquer forma de ensino de português não dirigida diretamente a falantes de língua materna portuguesa. Por isso, se calhar também era bom refletirmos em conjunto sobre alguns pressupostos sobre o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. O que é ensinar uma língua estrangeira hoje em dia, e nomeadamente o português? É trabalhar em contextos diversificados. É tentar atingir objetivos múltiplos. E deixem-me só fazer aqui um parênteses.
eu sigo o acordo ortográfico de 45, porque estamos em Macau, está bem? Portanto, não se espantem com os Cs antes do T no objetivo e por aí fora. Bom, entretanto, pensar nos pressupostos do ensino de uma língua exige-nos que pensemos nos sujeitos, aqueles que aprendem, aqueles que ensinam, que são necessariamente heterogéneos. Heterogéneos na história de vida, heterogéneos na cultura de raiz que têm, heterogéneos nos perfis de aprendizagem, nos perfis cognitivos, nos interesses, no género, etc, etc. Sabemos também que hoje em dia, apesar da falta de materiais já referida, temos, apesar de tudo, os recursos multidimensionais ao nosso dispor. E não haja dúvida que a esse nível, por exemplo, a internet veio ajudar muito um professor de português, língua estrangeira, em qualquer canto do mundo, onde a internet funciona. Porque eu já dei aulas em sítios onde isso não é pacífico, certo? Bom, sabemos também que ensinar e aprender uma língua estrangeira, nomeadamente o português, é uma aposta na comunicação-ação. Comunicar é, sem dúvida, um objetivo prioritário, mas comunicar para agir. Eu chamo a atenção para esta palavra do agir, que será não só agir no cotidiano, agir no dia-a-dia, agir porque vou a um restaurante e sei consultar a ementa, agir porque sou capaz de fazer um discurso oral, agir porque sou capaz de escrever uma carta a pedir emprego, etc, etc. Mas um agir social. Eu deixo desde já esta nota porque mais tarde vamos falar disto e queria que percebessem que por trás das palavras que nós muitas vezes utilizamos, enfim, de modo automático, já estão perspectivadas muitas questões que envolvem a competência intercultural. Serei mais precisa mais tarde. Falar de ensinar e aprender uma língua hoje é, obviamente, dar atenção ao linguístico. Não há omeletes sem ovos, como eu costumo dizer, mas a língua, no seu lado formal, é posta ao serviço da comunicação e da ação. Mas não só, diria eu. Então, assim sendo, quais as finalidades da educação em línguas, nomeadamente em português, língua estrangeira? Sabemos, os textos são imensos, publicados pelo Conselho da Europa e não só. Há muita investigação, felizmente, já na área, nomeadamente nas academias, nomeadamente em Portugal e no Brasil, entre outros. E, de facto, todos são, enfim, capazes de dizer que a educação busca a aquisição de conhecimentos, mas também de competências ao longo da vida e que deve preparar o indivíduo para a cidadania em termos locais, mas também internacionais, sem esquecer a necessária valorização ou revalorização da dimensão ética das relações humanas, o respeito por si e pelo outro e, automaticamente, as práticas interculturais de intercompreensão e de inclusão. Reparem que estas palavras não são escolhidas ao acaso. São, de facto, vocábulos que têm eminentemente a sua raiz no estudo das questões interculturais, porque quando falamos de questões interculturais, falamos de intercompreensão e de inclusão.
Aquilo que parece às vezes não é, e às vezes é, mas eu convidava-os a ficarem com estas duas palavras desde já na vossa memória. É importante perceber-se que estas duas palavras, intercompreensão e inclusão, são palavras-chave quando se fala de competência intercultural. Bom, mas nós somos professores de língua, certo? Isso ninguém nega. Só que é necessário pensarmos no conceito de língua. O que é isto de língua portuguesa? Hoje em dia fala-se muito do facto de ser um instrumento de comunicação-ação, quer intrapessoal. É também um sistema de representação, logicamente. Eu sirvo-me da língua para representar, por exemplo, o mundo, para representar o ausente, para representar o etéreo, mas ela é fundamentalmente algo que faz cultura, algo que constrói, mas também destrói as relações sociais. E eu chamo a vossa atenção para o facto de um uso errado, por exemplo, de uma forma de tratamento em português, poder causar prejuízo a quem não sabe utilizá-la. Se alguém, vamos imaginar um aluno, ao falar comigo disser você quer um café, eu não vou gostar de ouvir. É claro que a língua tem muito de uso pessoal. E o uso pessoal que eu tenho da língua portuguesa faz com que o você não seja uma forma aceitável na relação de um aluno para um professor. Estou-vos a dar um exemplo extremo, porque, logicamente, enfim, nós sabemos que há que também distinguir o uso assintoso das palavras, do uso natural e espontâneo e, às vezes, decorrente do próprio estrangeiramento do interlocutor. Mas é só para lhes dar um exemplo, sabendo também que há questões na nossa língua que houve um humorista português que tornou célebre uma frase dizendo a língua portuguesa é muito traiçoeira. E, de facto, assim parece. Eu lembro-me, uma vez, uma senhora me ter perguntado, muito, muito perturbada, o que queria dizer com os protestos da minha consideração. Era assim que um advogado acabava uma carta. E ela achou horrível, que é isto de protestos, ele está a protestar comigo, não é? Era portuguesa, a senhora, o advogado era português, mas o uso que tinham da língua portuguesa não era idêntico. E, de facto, às vezes a língua provoca esses diferendos e destrói as relações sociais. Portanto, nós, professores, teremos, obviamente, que atentar nestes aspectos e perceber que, sendo uma prática social e um produto socio-histórico, portanto, a língua vai evoluindo ao longo dos tempos, seja ela o português do Brasil, o português de Portugal, o português de Angola, enfim, o tal português pluricêntrico de que hoje se fala. Não é o mesmo de há 20 anos, não é o mesmo de há 50 anos. Há uma evolução, mas sabemos, isso sim, que a língua é simultaneamente veículo, produto e produtor de todas as culturas. Quem o disse foi um estudioso da didática das línguas francês desde há muitos anos já, Galisson, mas esta definição de língua continua a ser válida e continua a ser verdadeira. A língua serve, efetivamente, para produzir cultura e é ela própria
veículo de culturas e produto de culturas também. Bom, vimos já hoje de manhã que falar de cultura é falar de um termo polissémico. Nós falamos da cultura das cerejas, da cultura das ervilhas, não é? Da cultura dos vegetais, da cultura... Mas desse campo agrícola nós podemos passar para outros campos e naquilo que nos diz respeito a nós, professores de português, se calhar eu iria buscar os contributos de outros autores que explicam, nomeadamente, que cultura é um conjunto de sistemas simbólicos e aqui nós podemos, obviamente, ter outros sistemas, nomeadamente religiosos, nomeadamente tradições, nomeadamente hábitos de vida, mas eu prefiro considerar a cultura como um conjunto de atividades realizadas pelo homem e, portanto, reparem, tudo é cultura, desde o modo como eu me visto para dormir, ao modo como eu me dispo para estar com os outros, isso é cultura. É cultura o jeito como eu como, aquilo que eu como, aquilo que eu faço, o modo como trabalho, como me divirto, como interajo com os outros, tudo isso é cultura. E, efetivamente, uma estudiosa destas questões, Martine Pretzel, chamava a atenção para o facto de cultura ser um conjunto de relações e de interações existentes entre os indivíduos e entre os grupos. Relações e interações. E, de facto, se nós fecharmos os olhos e pensarmos, aquela pessoa é culta, esta pessoa é menos culta. O que é que nós estamos a referir-nos quando dizemos isso? Sabe latim? Não sabe latim? Sabe fazer ginástica? Não sabe fazer ginástica? O que é isso? Ser mais ou menos culto? Se calhar, de acordo com estes contributos, é ser capaz de se relacionar com o outro ou não ser. Ser capaz de interagir ou não ser. São novas ideias para ficarem na vossa cabeça. Nos Estados Unidos há um departamento de educação de Indiana que há muito também se reflete sobre estas matérias. E eles construíram um desenho que é o iceberg da cultura, que eu adoro, apresentar e que tenho imensa pena de não ter sido eu a inventar, mas pronto, fica para a próxima, que nos mostra claramente que a cultura é um mundo de que só uma pequena parte aparece à superfície, porque o grande peso do que há dentro do termo cultura está debaixo d'água. E então, repararão, acho que é assim, exato. Se temos aqui o limite, a superfície da água, por cima temos alimentação, vestuário, música, artes visuais, tudo o que está lá escrito, não preciso traduzir, acho que todos leem em inglês, mas o que está aqui por baixo da água, que também é cultura, é igualmente, se não mais importante, trabalhar-se na sala de aula. Por exemplo, a cortesia. Por exemplo, os contextos, os padrões conversacionais que variam em função dos contextos. Por exemplo, a linguagem não verbal, ou linguagem do corpo.
por exemplo, sei lá, a natureza das amizades, o tom de voz, o modo como nós olhamos para o outro. Tudo isto são aspectos culturais. E nós todos somos professores aqui, há uns há mais tempo, outros há menos, mas sabemos que é raro falar-se disto numa aula de português. Eu assisti a muitas aulas de professores em formação e nunca vi ninguém falar da linguagem não verbal. Por exemplo. Não quer dizer que aquilo que eu sei seja a totalidade da realidade. Pode haver muita coisa que eu desconheço e que aconteça de modo positivo. Mas estou-vos a dar o testemunho da minha própria experiência. De modo que, se repararem bem, este vamos lhe chamar diagrama, está na internet, é fácil de encontrar, portanto, podem olhar para ele com mais calma mais vezes. Mas reparem que aqui entra, por exemplo, relações intergeracionais. Como é que as diferentes gerações se relacionam umas com as outras? Como é que elas falam umas com as outras? Como é que elas interagem umas com as outras? E, da mesma maneira, por exemplo, como é que as diferentes culturas definem loucura? Coisa estranha, não é? Temos que trabalhar isso numa aula de português? Não temos. Mas também podemos refletir sobre isso. E sabemos que há várias maneiras de o fazer. Uma outra questão é o conceito do self. Como é que cada um se vê? Quem sou eu? Não é? Isto porque, quando nós praticamos a competência intercultural, nós queremos conhecer o outro. Mas para quê? Para nos conhecermos a nós próprios melhor. Este vai e vem entre o eu e o tu é uma constante e, diria eu, uma nota obrigatória na competência intercultural. Mas vejamos então um pouco de mais perto o que é isto de competência intercultural. Antes de mais nada, a habilidade para comunicar, para interagir, com pessoas de diferentes culturas num mundo assumidamente pluricultural. Isto é uma definição canónica que aparece em qualquer lado, mas eu gostava de refletir sobre ela, dizendo-lhes o seguinte. Quando se fala aqui de pessoas de diferentes culturas, não é só a cultura portuguesa versus a outra cultura. Não se esqueçam que a cultura portuguesa não é homogénea, não é singular. Eu, por exemplo, sou do Porto. O modo como eu falo português é à moda do Porto. É necessariamente diferente do colega de Lisboa que usa o português de modo distinto. Distinto foneticamente, por exemplo, distinto em termos de até léxico que utiliza. Lembro-me de uma colega de Trás-os-Montes que dizia que ia dar banho e eu fiquei à espera de dar banho ao cão, dar banho ao carro, não sei o que era, mas não, era ela própria dar-se banho, tomar banho. Pronto. Isto mostra-nos que nós portugueses não usamos todos a mesma língua, todos da mesma maneira, e mais do que isso, não sabemos tudo. Nenhum professor de português sabe tudo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum que assim seja. Portanto, o que temos é que ter a curiosidade, o desejo, a vontade de ir alargando o conhecimento e pensando mais, enfim, mais profundamente nas matérias. Isto porquê? Porque, inclusivamente, por exemplo,
entre um português do Norte rural e um português do Norte citadino, urbano, pode haver mais diferenças do que entre um português do Porto e um chinês de Macau. Em termos culturais, em termos de vivências, em termos de história de vida, em termos de gostos, de preferências, de religião, de desporto, etc. Compreendem? Portanto, não nos habituemos a pensar que só porque tem uma nacionalidade diferente, tem uma cultura diferente. Falar de cultura não é falar de nacionalidades. Certo? E, portanto, às vezes há mais diferenças entre um português do Algarve e um português do Minho do que entre um português de Lisboa e um chinês de Pequim. Tudo isto a propósito do facto de nós, na sala de aula de português, pensarmos nos sujeitos que são únicos, cada um é distinto do outro, mas também é plural. É plural porque cada pessoa, de per si, soma uma série de identidades, que são identidades de vários tipos, linguísticas, sem dúvida, mas também profissionais, sociais, geracionais, religiosas, geográficas, etc, etc, etc. Os portugueses não são todos iguais. Os chineses também não. E já não falo dos vietnamitas, dos japoneses, etc, não é? Passa-se igual. E temos de ter consciência disso, pura e simplesmente, quando dizemos que vamos desenvolver a competência intercultural. Bom, reparem que falar de sujeitos é falar de identidades. E isto significa o quê? Significa pensar-se naquilo que é idêntico, não é? Que pressupõe a existência de pelo menos dois entes, mas que se transforma ao longo do tempo. E em Macau, por exemplo, há muitos anos que se discute a identidade macaense. Nós também podíamos discutir a identidade portuguesa, com outros parâmetros, com outros fatores a ter em conta, mas para chegar à conclusão que, de facto, isto de ser português não é a mesma coisa que era nos anos 60 ou há 100 anos atrás. Eu lembro-me que fui professora em França nos anos 80, 4 anos. E eu sempre fui grande, forte, cabelo claro, e as pessoas acolhiam-me muito bem, não havia problema, mas quando sabiam que eu era portuguesa, ficavam admiradíssimos. Porquê? Porque na mente, nos anos 80, em França, o português era baixinho, de buço, as mulheres, se calhar, porque se identificam de cabelo preto, se identificavam muito com algumas porteiras e alguns operários que eles conheciam lá em França, não é? Pois é, mas esses portugueses existiram. Esses portugueses provavelmente ainda existem. Mas já há muitos outros tipos de portugueses, não é? E esta questão identitária passa também, não é só pelo aspecto físico, é pela cultura intrínseca de cada um, pelo modo de falar, pelos estudos, por exemplo. A educação em Portugal, felizmente, tem-se desenvolvido nas últimas décadas. Havia uma percentagem elevadíssima de analfabetos nos anos 70. Hoje ela é praticamente insignificante. Portanto, quando uma pessoa sabe ler e escrever, é de certeza alguém que cresceu em termos identitários.
E quando falarmos então, na aula de PLE, dos portugueses, não se esqueçam também destas evoluções, destas alterações, destas diferentes maneiras de ser português. Eu costumo dizer que eu adoro bacalhau, dentro daquele estereótipo que todos conhecem, todos os portugueses adoram bacalhau. Pois é, na minha família só sou eu, mas ninguém gosta de bacalhau. Todos os portugueses têm muito jeito para línguas. Alguns, outros, é melhor não abrirem a boca, não é? Todos os portugueses gostam de futebol. Alguns, outros detestam. Portanto, isto tudo vale o que vale e, em termos de generalizações, é preciso ter muito cuidado. É preciso, sobretudo, não criar estereótipos. Estereótipos que podem ser nocivos e lesivos de uma imagem atual e, enfim, verdadeira do que é isto de ser português. Bom, vamos passar para a aula. Faltam 10 minutos, vamos para os processos de operacionalização, portanto está perfeito, eu diria. O que é que nós podemos fazer em torno destas questões numa sala de aula? Dotar os alunos não só de competência linguística ou comunicativa e adicional, é fundamental, mas também de competência intercultural. E como é que isso se faz? Isto porque nós temos que preparar o aluno de hoje, para saber interagir com pessoas de outras culturas, não é? Reparem que eu não digo de outras nacionalidades, digo de outras culturas. Isto leva-nos, obriga-nos a compreender, a aceitar as pessoas de outras culturas como seres humanos com outras perspectivas, com outros valores, com outros comportamentos. Eu vou fazer aqui só um parênteses, eu prefiro dizer aceitar, respeitar, do que tolerar. E explico porquê. É que quando eu digo eu tolero morangos, significa que posso comer morangos, mas fazem-me mal. Não é? Eu, nos primeiros textos que escrevi de investigação sobre estas matérias, usava a palavra tolerância, imbuída do sentimento mais puro, mais positivo, mas depois comecei a pensar na palavra e comecei a pensar que tolerar um alimento não é assim muito simpático, tolerar um medicamento também não, então tolerar uma pessoa também não. Prefiro então usar o termo aceitar, respeitar a diferença, ou melhor dizendo, talvez não a diferença, a diversidade. E estamos outra vez aqui a brincar com palavras, não é? A jogar com palavras. Diferença talvez não. Todos diferentes, todos iguais, sabemos o slogan. Mas eu diria todos diversos. Temos que pôr em prática isto na sala de aula. E quem nos diz, Byron Gribkov e Starker também há vários anos, nós temos que ajudar os nossos alunos a compreender que interagir com o diverso é uma experiência enriquecedora. Nós sabemos, nomeadamente quem trabalha com públicos orientais, que às vezes há, eu diria, uma timidez, uma vergonha, um fechamento relativamente, por exemplo, ao toque físico. Quando nós cumprimentamos alguém com a mão, nós em Portugal gostamos de um aperto de mão firme. Aqui na China, o aperto de mão é muito suave, muito leve, quase tímido, não é? Pensem em dizer aos vossos alunos que, se querem ter sucesso no negócio em Portugal ou com portugueses, mais vale apertar a mão
firmemente, não é? Porque senão nós ficamos a pensar, se calhar não é de confiança esta pessoa, não é? São os tais gestos que falam por si. Bom, e um outro aspecto muito importante aqui é, sem dúvida, o contacto visual. Nós sabemos que um aluno, por respeito, por deferência, às vezes não olha para nós olhos nos olhos. Numa cultura de língua portuguesa é obrigatório olharmos nos olhos uns dos outros para, enfim, nos fazermos ouvir, entender, compreender, não é? Bom, um outro aspecto poderá ser este, ajudar a compreender que interagir é uma experiência enriquecedora, mas também ajudar o aluno a interrogar-se sobre si mesmo, em correlação com o outro, e levar os alunos a perspectivar que as culturas são construções marcadas pelo tempo e pelo contexto. Não há culturas superiores e inferiores. Não há culturas melhores e culturas piores. São fruto do contexto, são fruto do tempo, e há uma coisa que convém que façamos com frequência, é pormos-nos no lugar do outro. E então, se eu tivesse tido a tua vida, se eu tivesse vivido onde tu viveste, se eu tivesse tido as tuas experiências de vida, como é que eu seria? E isto é um exercício que é quase um jogo que pode ser praticado. Bom, em suma, é efetivamente necessário desenvolver nos alunos capacidades, atitudes, nomeadamente reflexivas, sensibilizando-os para a importância dos valores, assentos no respeito, na pessoa, na interação social. Byron, Gribkovka e outros diziam que desenvolver os alunos como falantes interculturais ou mediadores, que são capazes de se comprometer com a complexidade e as múltiplas identidades, e evitando, os estereótipos. Isto faz-me lembrar que uma das atividades muito produtivas na sala de aula de português para trabalhar tudo isto é, por exemplo, o teatro. Bom, dito isto, e porque o tempo urge, eu queria chamar a atenção para 3 etapas fundamentais para a aquisição da competência intercultural. Às vezes eu ouço testemunhos de colegas que dizem: eu fiz uma atividade X muito interessante, pronto. E eu até acredito que a atividade tenha sido interessante, mas não sei se ela cumpre os requisitos do que é uma atividade intercultural. E então eu trouxe-vos estes contributos, percebendo que a aquisição da competência intercultural tem que passar por estes 3 níveis. O nível monocultural, em que efetivamente se observa a cultura do outro. Vamos ver como é que os portugueses cozinham bacalhau, tudo bem, porque não? Ou vamos ver como é que eles cantam o fado, perfeito. Ou vamos ver como é que jogam futebol, tudo bem. Mas temos que ir mais longe. Temos que passar à tomada de posição intermédia com a sua própria cultura e a cultura do outro. Ou seja, temos que efetuar comparações. Levar os alunos a comparar. Em Macau, o tacho tem carne cozida. Faz lembrar o cozido à portuguesa. Só que o cozido à portuguesa tem também legumes e tem batatas e tem etc, etc, etc. E o tacho macaense não tem isso, tem outras coisas. E estou-vos a dar um mero exemplo de
comparação. Claro que estas comparações podem ser muito mais profundas e muito mais subtis, conforme os temas e conforme o nível dos alunos, logicamente. Ora bem, isto fundamentalmente porquê? Porque nós temos que atingir o nível transcultural. O aprendente atinge a distância adequada relativamente às culturas em contacto e pode desempenhar a função de mediador. Não se trata de dizer a tua cultura é pior do que a minha ou é melhor do que a minha. Não é isso. Mas é, em caso de conflito, de incompreensão, ser capaz de explicar de outra maneira como é que se podem aproximar as culturas. É este papel de mediador que se pede ao aluno quando se desenvolve a competência intercultural. Bom, em 2012 eu escrevi um artigo que está disponível online. Aconselho-vos, desculpem a imodéstia, não é? Mas pronto, também estou aqui para brilhar. E então refiro a minha própria bibliografia. Está disponível online. É um artigo muito consultado porque, de facto, quando foi publicado, fez um bocadinho de ponto da situação de alguns exemplos de operacionalização da competência intercultural. E lá tem algumas propostas, como, por exemplo, o levantamento e desconstrução de estereótipos sobre Portugal e os portugueses, levantamento e desconstrução de estereótipos existentes em relação aos países de origem dos estudantes. Nós sabemos que eles existem, vamos trabalhá-los, não há qualquer problema. Não podemos é construir outros, vamos tentar analisá-los e desconstruí-los. E depois até o próprio alargamento do vocabulário, que ajuda os estudantes a discutir a diversidade cultural. Por exemplo, palavras como estereótipo, racismo, minorias, generalização, são palavras que devem entrar no léxico das aulas de PLE. E só por curiosidade, mais algumas sugestões. Reparem que em todas elas há sempre o vai e vem entre o eu e o tu, não é? Para que o eu se conheça melhor também. E a comparação de diferentes vivências, a partilha de opiniões, a realização de atividades que envolvam compreensão, discussão e escrita em língua portuguesa, assumindo diferentes pontos de vista. Porque reparem, o que se passa neste mundo quando há conflitos, seja locais, seja internacionais, é porque de facto os pontos de vista são diferentes. Os interesses são outros, mas os pontos de vista, o modo como eu analiso uma questão é diferente da do vizinho. Então, não há mal na diferença. Vamos é tentar conhecê-la. E vamos tentar perceber que valor eu lhe posso atribuir. Para isto, por exemplo, descrever e interpretar imagens mudando a perspectiva. Sei lá, a imagem de um acidente de trânsito contada sob o ponto de vista do condutor do automóvel, pode ser uma, sob o ponto de vista da vítima, pode ser outra, sob o ponto de vista de uma pessoa que ia passar na rua ao lado, pode ser outra. Enfim, tudo isto é trabalhar em prol da competência intercultural. Um exercício que eu também faço e que tem bastante sucesso junto dos alunos, é reduzir intencionalmente a nossa forma de percepcionar a realidade, utilizando, por exemplo, somente a audição, o olfato ou o tato. Imaginem que todos os alunos veem, vamos imaginar que todos são cegos. Que percepção é que teriam de determinado objeto da realidade? Vamos imaginar que há surdos, como é que percepcionam a beleza de um fado da Amália, não é?
Vamos explorar essa diversidade. Bom, e eu poderia continuar infinitamente, mas ali o senhor moderador não me deixa, portanto eu vou avançando. Há efetivamente uma busca de empatia. Repara, empatia não é simpatia, está bem? Isto para esclarecer mais para quem é estrangeiro. Ser empático não é necessariamente gostar. Eu não sou obrigada a gostar da cultura do outro. E há uma coisa, por exemplo, que a mim me horroriza, que é a ausência de direitos humanos, por exemplo. A mutilação genital feminina em algumas culturas. São factos culturais que eu não aceito, para mim. Mas tenho que assumir que eles existem, tenho que tentar o esforço de perceber porque é que eles existem nessas culturas, os prós e os contras, e depois levar os alunos a tirar a sua própria conclusão. Eles não são obrigados a pensar como eu, não é? Mas dou-vos esse exemplo. Bom, dito isto, praticar diferentes registros, tendo consciência da importância dos diferentes fatores de comunicação, é também muito importante. Este processo, todo ele, pode e deve ser avaliado. Avaliado em termos de saber ser, em termos de saber, em termos de saber fazer. E isto, portanto, diz-nos o quê? Que a avaliação, que é uma das áreas que preocupa sempre os professores, está salvaguardada trabalhando a competência intercultural. Ou seja, não é por não se trabalhar a competência intercultural que os alunos vão ter lacunas avaliativas. Eles podem fazê-lo. E vou concluir. Lembrando que ensinar a aprender a língua portuguesa é ensinar e aprender visões parcelares e parciais. Parcelares, uma parte, e parciais, sempre subjetivas, de diferentes culturas que ultrapassam a noção de totalidade e de homogeneidade. Não há a cultura portuguesa. Há várias culturas em português. É preciso ouvir a voz do outro, mas também a de si mesmo, numa perspectiva de diversidade e não de diferença. E então, é ainda entender que a cultura dá ou volta a dar um lugar ao sujeito, às interações, ao contexto, aos processos de análise em espelho, à aliança singularidade-universalidade, sublinhando que as fronteiras, a norma e as regularidades já não são suficientes para pensar o homem. Ou seja, o homem é todo ele diferente um do outro. É todo ele distinto um do outro. Então, por que generalizar? As zonas de contacto que a aprendizagem numa língua como português instaura entre o eu e o outro podem e devem ser aproveitadas a favor do crescimento pessoal e social de todos os que nela participam. É isso que eu vos queria dizer. A competência intercultural é um bom desafio para que as aulas de língua portuguesa, neste caso, permitam que o ser humano seja outro, com mais qualidade. É tudo. Muito obrigada. Não me excedi muito, não? Não muito. Muito obrigado, professora, pela sua comunicação, estimulante sem dúvida, e peço desculpa pelo caráter autoritário e frio da contagem decrescente, mas de facto... É que eu posso estar a falar, nunca mais me calo, é por isso que fico rouca, pronto, sabe? Eu posso me desculpar que fui incumbido dessa função e, portanto... muito bem. Muito bem. Vamos passar então a perguntas do público. Sim, Paulo?
Muito obrigada, professora. Eu começo por fazer uma pergunta de um colega que está online. É o professor Maulana Reza, que é professor de PLE em Jakarta, na Indonésia, e ele agradece a sua comunicação e pergunta qual seria a melhor estratégia na sala de aula para que os aprendentes de português residentes no país onde o idioma não se fala na rua consigam estabelecer a conexão com a cultura portuguesa. Obrigada. Eu é que agradeço ao colega a pergunta e posso dizer muitas coisas. Uma delas é que ele seja tranquilo, porque esse problema não é só dele. É efetivamente o problema de todos aqueles que são professores de língua estrangeira. A grande diferença da língua estrangeira para a língua segunda é essa. A língua estrangeira só existe na sala de aula e nada mais. Os alunos, aquilo que aprendem e estudam é só na sala de aula ou em casa, eventualmente, mas não encontram nada nas ruas, enfim, nas paragens de autocarro, etc., que lhes fale a língua que estão a estudar. Portanto, o desafio passa muito pela sala de aula, logicamente, e pelo papel motivador do próprio professor, inclusivamente pelo recurso à imaginação e pela, eu diria, valorização da diversidade dos materiais utilizados. Eu acho que não há nada mais motivador para um aluno do que trabalhar com coisas diferentes. Não estar sempre agarrado só ao mesmo tipo de texto, por exemplo. E então a cultura pode entrar por intermédio de do visionamento de uma emissão de televisão, escolhida, obviamente, segundo critérios, ou pela audição de uma gravação de rádio, ou pela canção, ou pelo... Até muitas vezes, porque é que não se lembram de convidar os embaixadores a ir às escolas, falar um bocadinho português com esses alunos? Ou então um empresário que, enfim, tenha contactos com o mundo em português e que possa também ser um fator de motivação extra. Enfim, isso depende um pouco da personalidade também e da formação do professor, mas não se assustem, é possível. Mais questões? Ora, sobretudo para te dar os parabéns, é sempre um prazer ouvir-te e gosto de ter-te cá. A minha pergunta é algo que me tem preocupado sempre, que é o seguinte: como é que tu podes ver a desconstrução do estereótipo, percebes? Principalmente na sala de aula, porque é sempre uma coisa um bocadinho complexa. Obrigada, Rosa, e bem-vinda. Obrigada, Maria José, pelas palavras simpáticas. E essa questão do estereótipo eu não abordei aqui muito fortemente, mas, por exemplo, no tal artigo que eu referi, de 2012, trabalho com exemplos concretos. Estou-me a lembrar, por exemplo, respondendo diretamente à pergunta, como trabalhar com os estereótipos? Antes de mais nada, há que fazer o levantamento que os próprios estudantes têm dos estereótipos que nós queremos trabalhar. Não é? Não vamos desconstruir todos eles, mas vamos partir daquilo que os próprios alunos nos dão. Pronto. E podemos fazer uma atividade lúdica do tipo, vamos imaginar um português, que características é que vocês lhe atribuem, e vamos construir um desenho e ver o que dá. Posteriormente, vamos fazer a mesma coisa se fosse, por exemplo, um público chinês, com um chinês. Agora vamos desenhar um chinês tipo. E se fosse, por exemplo, em Portugal há 10 anos, um chinês teria sempre uma trancinha na cabeça, não é? Para um português normal. Hoje já não. Bom, mas
ao fazer o confronto do estereótipo da cultura cuja língua estamos a aprender, comparando com o estereótipo da nossa própria cultura e da nossa própria língua, chega-se à conclusão de que todos os estereótipos são generalizações que enfatizam aspectos que não correspondem à generalidade dos falantes. E, portanto, é, sobretudo, o trabalho de desconstrução crítica que vai ajudar o aluno a perceber que os estereótipos não são a melhor maneira de representar um povo. Não é? Até podem ser engraçados, sei lá, um espanhol é sempre um toureiro e uma bailarina de Flamengo e não sei o quê, mas depois disso há que perceber que nem todos os espanhóis são toureiros, não é? E, portanto, vamos desconstruir. E o papel do professor é este, é tentar ajudar o aluno a desconstruir. Certo? Mais alguma questão? Sim. Muito obrigado, professora. Foi um gosto ouvi-la. Este tema da interculturalidade é um tema absolutamente central. Eu gostaria de fazer aqui um parêntese para usar aqui um tempo, roubar-lhe aqui um tempo de antena, mas que vai ao encontro do que disse, para dar nota que o Camões está prestes a inaugurar a primeira cátedra aqui na zona da Ásia, é uma nota importante, na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, e será a cátedra Luís Frois, que eu creio que poderá ser um autor conhecido aqui na Ásia, e é um autor muito relevante precisamente para as questões da interculturalidade. Um dos meus textos favoritos em língua portuguesa é um texto do Luís Frois, o Tratado das Semelhanças e Diferenças das Gentes Japonesas do Japão e Portugal, num texto do século XVII. O título não é exatamente este, mas a memória traiçoa-me pelo jet lag. E onde o Luís Frois, em pleno século XVII, constrói um texto com perto de 500 comparações. O texto todo é estruturado desta forma: nós comemos sentados à mesa, os Japões comem sentados no chão. Nós fazemos assim, os Japões fazem assado, dando-nos uma perspectiva não só dos Japões, em pleno século XVII, como também um olhar espetacular sobre o que é que nós éramos no século XVII. E é um texto que me parece ter um potencial interessantíssimo em sala de aula para aqui nesta zona da Ásia poder trabalhar E é curiosa essa visão de si próprio, não é? Eu colocá-lo ali, se calhar, naquele nível 2, portanto, no século da sua proposta de escala, portanto, no século XVII já tínhamos ali um autor plenamente ali num nível 2. Mas para chegar a esta questão, de facto, vamos, se calhar, ali bater muito no estereótipo, indo aqui ao encontro do que dizia a professora Maria José, vamos muito ao encontro do estereótipo. E esta é uma zona, eu até diria, muito, muito ideológica. Nós, em 2017, quando fizemos o referencial Camões-Plé, fizemos 3 inventários, noções, funções e gramática, que é a parte mais fácil, há que dizer, já está feita a parte mais fácil, deixamos o resto para quem tem, para a academia. Mas nós ponderámos esta questão do repositório da cultura, que seria muito importante, e achámos que seriam outros 3 anos. Exige mais seriam tempo. Outros 3 anos. Porque a ênfase que a professora fez, e que me parece perfeita, nas culturas portuguesas, não deixa de estar ligada com esta questão ideológica. A própria referência a uma competência intercultural, diria eu, já é em si uma posição ideológica. Toda a sua, eu dei por mim a pensar na sua comunicação que
que a própria comunicação está ela própria imbuída de uma perspectiva ideológica que se calhar também não é minoritária, graças a Deus, creio eu, em termos da cultura portuguesa, mas que é uma das perspectivas. Exato. Basta ver as caixas de comentários das redes sociais para perceber que a perspectiva que nos trouxe do olhar o outro, compreender o outro, que a minha cultura vale tanto como a tua, não é a maioria das culturas. O que nos coloca aqui este desafio, que foi aquele que nos fez refletir em 2017 e que lhe devolvo, da necessidade da generalização, porque o professor estrangeiro de português de língua estrangeira vai ter em algum momento esta necessidade de descrever o que é isto afinal de ser português, como diriam os heróis do mar, já há muitos anos, não é? Na canção, o que é isto de ser português, mas ele vai ter esta necessidade, e se calhar nós também temos a necessidade, nós em conjunto, Academia, Camões, quem seja, de fazer esta descrição em termos de níveis, em espiral, como é que nós vamos fazer esta descrição do que é isto de ser português, ou estas formas múltiplas de ser português, mas para um estudante da A1, esta forma tem que ser necessariamente mais simplista do que num nível mais avançado. E, portanto, como é que chegamos a essa fórmula mais simples de explicar ao aluno A1, todos os conteúdos como é que vamos dizer a um aluno A1 que é isto de ser português, que é diferente de ser... É a questão muito simples, que eu pedia que respondesse em 2 minutos. Não sei se vou responder em 2 minutos, mas vou tentar responder. Antes de mais nada, muito obrigada pelas suas palavras gentis e pela pergunta que faz. E muitos parabéns pelo modo arguto como me ouviu. Porque, de facto, eu até vou dizer, e vou aproveitar o facto de estar aqui gente de muitos países, digamos assim. Ser professor é ser político. E aqueles que dizem eu não me meto na política são os primeiros que estão a meter-se. Porque ao demitir-se desse papel, estão também a assumi-lo. José Régio não acreditava em Deus, mas tem para aí 100 poemas em que fala dele, não é? Agora, na noção de político não está na noção de partido, ok? Portanto, não tem a ver com o facto de eu defender o partido X, Y e Z, não. Tem a ver com o facto de eu defender uma política de ensino, nomeadamente de língua, que sirva para desenvolver o ser humano. É a minha perspectiva. Eu tenho uma perspectiva humanista da educação. Acredito profundamente no seu valor para transformar indivíduos, enfim, pedras brutas, em algo de sensível, de inteligente, com conhecimentos que lhe permitam fazer do mundo uma coisa melhor. E, portanto, isto é política, sem sombra de dúvida. E eu, ao defender questões interculturais nesta perspectiva, também são questões políticas. Por outro lado, nós ouvimos muitas vezes dizer que os estereótipos são negativos. Se repararam bem, eu durante a minha intervenção não o disse. Eu disse que era preciso analisar, desconstruir estereótipos. Não estou a dizer que sejam negativos nem positivos. Até dando-lhes a minha própria experiência de vida, eu aprendi francês como primeira língua, para além da língua materna, e toda a paixão, todo o amor, todo o carinho que eu tive pelo francês nasceu de estereótipos. Eram os grandes escritores, eram os grandes nomes da cultura e da filosofia, eram os grandes, uma sociedade mais desenvolvida do que a nossa, estou a falar em Portugal, etc, etc.
E quando, com 21 anos, cheguei pela primeira vez à França, tive a maior decepção da minha vida. Porque realmente esse beau esprit não estavam na rua. Não se viam assim facilmente. Mas pronto, também sobrevivi, não é? E isto tudo para dizer o quê? Que às vezes nós próprios construímos estereótipos a favor da língua portuguesa e dos portugueses. E claro que se eu falar para um público A1, vou sempre dizer, os portugueses são isto, os portugueses são aquilo, mas posso sempre acrescentar, mas atenção, não generalizem. Mas atenção, não pensem que todos gostam de futebol. Não. Isso já ajuda, não é? Claro que depois, avançando nos níveis, a complexidade é maior. Já agora, se me permitem, faço um parênteses para vos sugerir que visionem uma série que a RTP fez, muito interessante, não sei se conhecem, chamada Os Portugueses. Eu já a utilizei numa sessão de formação e é muito curiosa. É dura e mostra portugueses que nós, se calhar, não gostamos de dizer que existem. Mas eles fazem parte da nossa sociedade, não é? E eu não sou, de modo algum, pessimista nem miserabilista, mas há muitos sem-abrigo em Portugal. Demasiados para o meu gosto. Há muita gente que vive mal. Há muita gente que nunca saiu da terra onde nasceu. Ainda hoje. Ora, falar de ser português também é falar disto. Eu não posso dizer que são todos encantadores como a figura A, a figura C, não é? Do jet set social português. Mas também existem esses, claro. E falemos desses. E falamos dos grandes nomes, e falamos dos grandes desportistas, dos grandes empresários, dos grandes educadores, etc, etc. Mas depois acrescentem a outra parte. Porque só assim se está a transmitir, de facto, algo que possa ajudar a aceitar a diferença. Se todos forem ricos, louros e altos, será fácil aceitá-los, não é? Bom, Patrícia, eu ia dizer que já não tínhamos tempo. Mas, ainda bem que tenho algum poder. Eu começo por agradecer à doutora Rosa Bizarro esta excelente apresentação. Mais uma vez, é um prazer tê-la nesta casa e receber um bocadinho de si para todos nós. Depois vou fazer um bocadinho de publicidade. O livro que o doutor Rui Vaz refere, o Tratado das Contradições e Diferenças de Costumes, de Luís Frois, é um livro editado pelo IPOR na Memória do Oriente, na coleção Memória do Oriente, e estará ali fora, acho eu. Ótimo. Olha, então eu quero um exemplar, faz favor. Mas pronto, mas temos ali, e se quiserem, teremos todo o gosto em disponibilizar. E, entretanto, isto não é tanto para a doutora Rosa Bizarro, mas pergunto-me, muitas vezes, e é um orgulho poder ver pessoas que ensinam a nossa língua, mas não nasceram nela. Pergunto-me muitas vezes se não será um desafio maior para eles fazer esta desconstrução, transmiti-la às pessoas a que eles estão a ensinar uma língua que também não é a deles. Por acaso isso é para mim. E eu digo-lhe porquê. É que eu comecei a minha vida profissional por ser professora de português, língua materna, mas também de francês, língua estrangeira. E então, para mim, o francês era um caso de paixão absoluta. E muito à custa dos tais estereótipos, que depois fui desconstruindo, mas que nunca me impediram, efetivamente, de
transmitir o entusiasmo que eu tinha pela língua aos alunos, não é? Portanto, eu julgo que os colegas, vamos dizer estrangeiros, que dão aulas de português, estão numa posição absolutamente fantástica para fazer o tal nível da comparação, do confronto. Eles, melhor do que ninguém, sabem quem são e quem são os outros que nasceram no seu país e também, por força da sua formação, começam a conhecer bem quem é por ser português, não é? Portanto, é um esforço, sem dúvida, exige estudo, exige viagens frequentes pelos países de língua portuguesa, exige muita reflexão. Eu aposto muito na reflexão, sabem? Não é na meditação. A meditação também pode fazer bem, mas não é disso que eu falo. Eu falo da reflexão. Efetivamente, nós às vezes parece que não temos tempo para pensar. E temos que arranjar tempo para pensar, temos que arranjar tempo para ponderar, avaliar, comparar, optar, fazer escolhas. E o professor, fundamentalmente. Portanto, eu diria que não há inconveniente maior, a não ser exigir, obviamente, esforço e preparação. Mas um professor português que dê aulas de português também tem muito que estudar. Também tem muito que se preparar. Até porque ele é um exemplo daquilo que eu disse, ele não sabe tudo. Ele sabe muito, por exemplo, da região onde viveu, onde teve as suas experiências de vida. E não saberá nada, por exemplo, dos Açores ou da Madeira, se for do continente, não é? Portanto, isto é uma profissão para a vida. A prova sou eu, que estou cá ainda com estes anos todos. Mas gosto muito de ser professora. Portanto, espero que vocês também gostem. Como eu ia dizer há pouco, mas claro, não queria interromper a nossa diretora, até porque eu fui contratada há pouco tempo. Pois, então, convém. Esta é uma pronto. estratégia que se pode ensinar aos alunos. Delicadeza. Mas pronto, vamos então dar para encerrar esta sessão, agradecer mais uma vez à professora Rosa Bizarro. Obrigada.